o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, compreender um pouco mais a sua mensagem, para que possa confortar, aliviar nossas dores, nossos corações tão aflitos. Vivemos um mundo de prova e expiação e aqui ele disse que teremos aflições, né? Mas ele nos deixou também uma mensagem de esperança, de fé para o futuro. Devemos fazer a nossa parte para alcançarmos isso. Que Jesus possa nos abençoar, nossos mentores, a nos ajudar a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Nosso estudo de hoje começa assim. Está em Lucas, capítulo 9, 59 e 60. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhes disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Bom, à primeira vista parece confuso essa informação, essa afirmação de Jesus. Temos a impressão, às vezes equivocada, de que Jesus não se importava com o sentimento daquele filho que perdera o pai, ou que mesmo não devêssemos ter o respeito, o carinho, o cuidado para aquele que nos deixa, que desencarna naquele momento. Na realidade, não tem nada disso. Para a gente entender isso, para a gente entender, eu busquei no livro de Joana de Ângeles, o livro Jesus e Atualidade, lição chamada Jesus e Decisão. E lá ela vem nos explicar que o rapaz, na realidade, baseado no formato, nos preceitos da época, ele tinha que, ao enterrar o seu pai, fazer um conjunto de rituais que envolviam contratações de, que a gente conhece, Divaldo fala bem sobre isso, as carpideiras, que recebem recursos para chorar nos funerais, e alguns cantavam, tocavam instrumentos, reverenciavam aquele que partiu, enquanto os parentes, os filhos mais chegados choravam ao redor. Na realidade, ele tinha o dever de mostrar para o Estado que era um bom filho, que fez os ritos corretos e que cuidava do pai, que sofreu muito a sua perda, para que ele pudesse merecer a herança. Porque, caso contrário, ao não ir enterrar o pai, ou não completar todos os ritos e promover tudo aquilo que seria necessário para aquela visão exterior, de amor, a herança iria para o Estado. O Estado, Roma, recolhia os recursos e não ficariam para ele. Então, na realidade, quando Jesus fala que deixa os mortos, enterrem seus mortos e vão lá trabalhar comigo, na realidade, Jesus colocou de frente a uma escolha. Ele deveria escolher ali a quem seguir. Lado material, lado espiritual. E o jovem pede a Jesus: não, olha, poxa, eu tenho que enterrar meu pai, eu vou lá e volto, me aguarde. Alguma coisa assim, a gente tenta propor um diálogo. Na verdade, ele queria conquistar, segundo até o próprio texto da Joana, ele queria conquistar a terra e o céu. Voltaria, faria todos os rituais, pegaria herança, quer dizer, conquistando o material, e depois voltaria a seguir Jesus para conquistar o espiritual.
né? Ele queria conquistar o céu e a terra. Mas isso é uma lição, parece uma lição às vezes tão simples, e aí a gente reflete, né, sobre a grandeza de uma mensagem como essa. Porque isso é uma lição ímpar para todos nós. Reflete nossas vidas, nossas escolhas. No dia a dia, nós somos submetidos, talvez de uma proporção muito menor do que essa, mas somos submetidos a essas escolhas todos os dias. E aí a gente tem que voltar e fazer uma reflexão profunda. Primeiro, antes de tomar qualquer decisão, veja que Jesus não impôs nada a ele, só criou alternativas, né? Deixou que ele escolhesse. Deus não nos impõe nada. Então não cabe a nenhum de nós impor nada a ninguém, mas devemos pensar, refletir conosco, né? Quem somos de verdade? Somos espíritos realmente? Nós acreditamos de verdade nisso? Seres criados por Deus para vivermos eternamente? Ou somos um corpo físico com sensações e desejos que precisam ser nutridos continuamente? Lembramos que nós somos espíritos. O espírito desencarna. O corpo morre. O corpo morre, ele perece. Mas nós espíritos deixamos para trás. Nos libertamos. E às vezes a gente encara a morte de uma forma tão deturpada, como se fosse um limitador para nós, como se aqui tivéssemos uma vida plena, olha, vivemos plenamente, e de repente, coitado, morreu, né? Perdeu tudo isso, deixou tudo para trás, não tem mais nada. É uma ilusão tão grande. Ao contrário, o corpo é que constitui para nós um grande limitador. Se nós formos pensar nos sentidos, por exemplo, o espírito enxerga de forma muito mais ampla quando está liberto do olho físico, que só compreende alguns aspectos de luz e de cores ao nosso redor. Nós conseguimos nos locomover, nos ampliar, enfim, de uma forma muito mais extensa, como espírito. Mas a gente mergulhado na matéria, a gente esquece desse lado. Mergulhamos de tal forma, né, que ficamos asfixiados realmente na matéria, como mortos-vivos, como zumbis, vagando em busca de completar ou preencher um vazio que nunca é preenchido muitas das vezes, cegos pelo poder, pelo dinheiro, pelas vaidades humanas, né, que consomem tempos, assim, um tempo precioso nosso. Se nós nos esforçássemos e direcionássemos o nosso tempo, a mesma medida de tempo que direcionamos em busca do material, nos dedicássemos igualmente, olha, não estou falando nem de fazer mais, mas pelo menos de forma igualitária, em busca dos tesouros espirituais, daquilo que realmente importa para nós, poxa, imagino, né, que cresceríamos como seres espirituais muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Buscamos continuamente saciar essas pseudo-necessidades. Gente, assim, sem apelo, sem apologia ao autoflagelo, né? Ninguém em algum momento diz, né, para nós que trabalhar, receber o salário, comprar a sua casa quando podemos, temos condições de ter um carrinho ou não, mas não importa, conquistar elementos materiais que facilitam a nossa jornada, inclusive servem de ferramentas para o bem, não é? Quando bem aplicadas. Ninguém, em momento nenhum, diz que isso seria errado. O problema é quando nos apegamos, né,
esse termo eu colhi realmente do livro e achei interessante, como ficamos asfixiados, né, pela matéria, sufocados pela matéria, porque damos uma importância muito maior ao elemento material, de tal forma, de tal ponto, tentando satisfazer desejos e sensações, não estou falando de necessidade, do alimentar-se, né, de se proteger do tempo, dos intempéries, ter uma casa para morar, para viver. Não, estou falando de satisfação das sensações, dos excessos que cometemos, de toda a ordem que envolve o campo material. Então, quando nos asfixiamos dessa forma, né, nós, o termo eu acho bacana porque remete à ideia de nos isolarmos de tal forma que esquecemos. Chega um momento na nossa vida que nós simplesmente esquecemos do mundo espiritual e começamos a viver na matéria, no desejo, né? E isso reflete, por exemplo, voltando, né, para a ideia do desencarne, nós vamos ver funerais assim, nababescos, né? Eu lembro do Divaldo falando, ele vendo uma reportagem, uma milionária, ou talvez bilionária, que ao desencarnar, ela tinha um Rolls Royce e ela, além do carro custar uma fortuna, ela gastou $1 milhão no seu funeral, já deixou tudo pago, encomendado. Ela foi enterrada junto com o carro. Aí Divaldo, né, triste, aborrecido, né, viu a reportagem e ficou, nossa, com um dinheiro desse, eu ajudaria tantas crianças, um dinheiro desse na minha posse, eu faria isso, eu faria aquilo, né? E Joana aparece para ele e fala, Divaldo, ela foi enterrada com o carro, mas do lado de cá ela não está andando com ele não, ela está andando a pé. Então, assim, e a gente dá tanta importância, mas vamos tentar direcionar essa importância material, né, para situações que nos remetem no dia a dia, por exemplo, na perda de um ente querido, né, que muitas das vezes, pela falta de compreensão, enveredamos pelo desespero, né, não depreciamos a dor de quem, né, ver um ente querido recém-saído da matéria, partindo para o outro lado, porque é o que acontece na realidade, mas não vamos depreciar essa dor. Mas, então, assim, bate a tristeza, bate uma dor, talvez da partida, como um filho que vai, né, ou um ente querido que vai morar num outro país e vamos ficar alguns anos sem vê-lo. Então isso dói, dá saudade, mas isso precisa ser com um certo equilíbrio, não relativo equilíbrio. Mas quando não nos apegamos à matéria, esquecemos que somos espíritos imortais, que a vida continua, sabe, esquecemos. E aí vem um desespero, né? E às vezes tomamos atitudes, por exemplo, de manter coisas intactas daquele recém-saído, daquele recém-desencarnado, às vezes o quarto na mesma condição, os objetos intocados, ninguém pode chegar perto e tocar, como se de alguma forma, né, alguns só para manter a memória, e outros como se o mantivesse ainda, mesmo de forma inconsciente, naquele ambiente, o atraindo para ali. E, de certa forma, isso não é saudável, não é salutar, né? Devemos deixá-los seguir em frente, partir, né? Seguir a sua vida. Né? É necessário uma coisa que, às vezes, a gente esquece, que é a tal da fé. Né? É a fé que não temos, tá? É a fé que não nos falta nesse momento. Mas essa lição, né, voltando também para ela, para o objetivo primário dela, o cerne dessa lição, ele vem nos falar sobre um texto, por exemplo, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz: nenhum servo pode servir a 2 senhores. Né? É um estudo, inclusive um estudo que eu gosto de fazer, já fiz algumas vezes, que fala sobre os tesouros materiais e espirituais. Como eu falei no início, né, nosso bate-papo, devemos ter um equilíbrio sobre essas forças. Né? Porque são tesouros espirituais. Né? Às vezes a gente não entende que quando se fala em caridade, né,
nós todos já temos uma noção, já lemos ou já estudamos, existe a diferença da caridade material, né? Da caridade moral. Né? A caridade material é a mais fácil, quer dizer, relativamente mais fácil, quando estamos pelo menos minimamente desprendidos do egoísmo, né? Minimamente desprovidos. Mas você, às vezes, a gente chegar num sinal e dar R$2 para o indivíduo que às vezes está no nosso meio de pensar, nos incomodando só para nos livrarmos daquele companheiro, né? Ou fazer uma oferta de uma situação, de um recurso, de um dinheiro, e às vezes nos vangloriando disso, ou fazendo questão de que todos observem o que está sendo feito, o que está sendo doado, isso já se perdeu completamente o valor, né? Já se perdeu completamente o valor. O sentido da caridade já desapareceu nesse momento, mas a caridade material se faz necessário, tá? Você faz. O indivíduo, no momento que sente fome, antes de levar Jesus a ele, leve um prato de comida, porque naquele momento é o que mais lhe machuca. E aí o seu estômago enche, sua mente serena, e está mais propício a ouvir um conselho, uma orientação, uma instrução. Então o material é importante. Muitas casas nesse momento vivem sem o recurso mínimo necessário para se manter, né, de forma saudável, desnutrição, fome, enfim, frio, são as dificuldades materiais. Então nós, quando temos alguma coisa que possa servir, possa ajudar, eu acho que caridade até não seria o termo adequado, mas é o termo aplicado, caridade, eu considero que seria um dever nosso auxiliar, porque se a gente desencarna hoje, é uma reflexão que eu gosto de fazer, se a gente desencarna hoje, o que a gente leva de verdade? A gente não leva o corpo, não leva as roupas, não leva uma caneta, não leva um objeto, não leva nada, tudo que está ao redor aqui fica, e nós partimos. Então não é nosso, só foi emprestado para o bom uso, para usarmos bem. E a caridade faz parte, né, material do bom uso desses talentos, dessa posse, que é provisória. É provisória. Mas a caridade mais difícil é aquela que é a moral, né? Por exemplo, dar um pouquinho de nosso tempo, tentar, às vezes, nos modificar, mudar, às vezes, uma imperfeição. Eu escutei muitas histórias assim, o indivíduo, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo que eu não considero certo, mas sempre fiz. Mas agora nasceu meu filho, eu me esforcei, eu parei com aquele vício por causa dele, porque eu não quero que ele veja, eu não quero que ele, enverede para isso também. É uma caridade moral, né? Pensando, ainda que seja com um indivíduo que nós amamos, porque fazer uma caridade, um esforço para quem a gente ama é muito mais fácil do que para quem a gente não conhece, mas é um esforço pessoal, mudar algo em benefício de outro, não é? É algo bem visto. Mas doar o tempo, às vezes, para aquele que nos procura, que precisa de um conselho, de uma palavra amiga, que passa por um momento de aflição, e às vezes a gente se vê numa condição de sem tempo, né? A gente nunca tem tempo. Justamente, às vezes, por mergulhar demais no material, às vezes a gente não tem tempo para aquela atividade que seria tão enriquecedora para nós como espírito, porque é o que realmente vamos levar quando partirmos daqui, não é? E quando a gente pensa nessas escolhas, né, como a do rapaz, que ele tinha a escolha de seguir Jesus e buscar as conquistas espirituais, ou escolher o material, foi o que fez naquele momento, né? É o que a maioria de nós fazemos, tá? Não é um apontamento para ele, porque a maioria de nós fazemos isso constantemente. Tá? Mas essa escolha, essa oportunidade de escolha, nos é dada o tempo todo. Quando alguém nos liga e diz que está aflito com alguma coisa, e às vezes passa ali meia hora no telefone contando seus problemas,
Muitas das vezes, para nós, aqueles problemas são tão insignificantes, tão bobos, mas é a dor do outro naquele momento. E poucos de nós têm a disponibilidade, às vezes, de doar esse tempo, né? de nos permitir ser úteis naquele momento. Em alguns momentos, nós nos pegamos tão agarrados, né, de tal forma, e às vezes para nós a imagem de Jesus às vezes não se torna, né, tão distante, que a gente costuma se achar incapaz de fazer o que Jesus nos ensinou, né? A gente lembra de grandes personagens da nossa história, como Francisco de Assis, por exemplo, né? Inclusive na sua oração ele fala algo, né, que é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Que é a vida verdadeira, né? E ele quando foi com seus discípulos, né, pedir autorização do Papa, e ele, conversando com os bispos antes de ser recebido, e perguntam a ele como é que seria a sua ordem, né? E ele explica o que faria, que seguiria Jesus daquela forma. Eles dizem assim: mas isso é impossível, né? Jesus colocou isso lá, mas é impossível para nós fazermos, né? E ele falou, né, ou Jesus estava certo, você errado, ou ao contrário, mas eu prefiro ficar com Cristo. Né? A gente vai ver muitos personagens como Bezerra de Menezes, que nos mostraram o equilíbrio, né? Quando eu cito esses personagens, né, apesar, né, da maioria deles terem seguido muito mais amplo quando acordaram, quando despertaram para o lado espiritual do que o lado material. Mas nós vamos ver em vários momentos um equilíbrio, né? Bezerra trabalhava, levava o recurso para casa, levava o necessário. Bem verdade que muitas das vezes faltava, porque ele não deixava de ajudar, não deixava de fazer a caridade que se fazia necessário, mas ele equilibrava as coisas, né? Divaldo, lembra quando Divaldo fala, né, amemos as pessoas e usemos as coisas, para não amarmos as coisas e usarmos as pessoas. A caridade tem a ver com isso, né? Tem a ver com amar as pessoas e sentir as suas dores, e tendo a possibilidade de amenizá-la, está lá à disposição como trabalhador de Jesus. É uma reflexão bem profunda que temos que fazer dentro de nós, quando nós falamos sobre caridade, sobre a escolha, sobre seguir Jesus, sobre compreender o nosso papel nesse planeta de provas e expiações, um papel que é coletivo, não é individual, porém, né, porque vivemos em sociedade, contribuindo uns com os outros, auxiliando. Hoje você está numa condição um pouquinho melhor e ajudar, amanhã está numa condição um pouco mais baixa e receber ajuda. Mas apesar do esforço, do trabalho coletivo, mas é um esforço individual também, porque cada um de nós temos as nossas próprias tarefas, a briga é conosco, o desejo de tornar perfeito é para conosco, né? Não tem que me preocupar com a imperfeição alheia. Eu posso fazer um trabalho coletivo, estimulando a caridade coletiva para que todos possam ajudar, mas eu não tenho que cobrar do outro a caridade dele, eu tenho que cobrar a mim. O único que eu tenho direito de cobrar sou eu. Eu posso estimular, auxiliar, né? Tentar um dia ser um exemplo, como os grandes personagens, porque é o que todos nós devemos fazer. Jesus falou que faremos tudo que ele fez e mais. Então, não seria falta de humildade nosso desejar crescer, evoluir, expandirmos, a tal forma que deixemos a condição de necessitados um dia e nos coloquemos na condição daqueles que doam, que ajudam, né?
o que devemos buscar, não para ganharmos nenhum louro, nenhum mérito, não para nos sentirmos importantes ou maiores do que ninguém. O sentir importante, talvez de forma relativa, mas não uma importância externa, mas própria, né? Da autoestima, de se sentir útil, sentir alguém que é capaz de auxiliar, de dar, né? Temos tantas pessoas em depressão com autoestima tão baixa, que se sentem tão infelizes e inferiores, não capazes de dar nada, e se a gente lembrar, que não cabe agora esticarmos isso, mas se lembrarmos da parábola dos talentos, todos têm algum talento, seja 1, 5 ou 10, né? Que muitas das vezes enterramos, mas se soubermos utilizar, ainda que seja o único talento que tenhamos, seja de falar, de ouvir, de pensar, isso pode ser tão útil. E eu estimular as pessoas, né? E mostrando que elas são importantes, que ela tem um papel a cumprir, que pode auxiliar na obra que eu me refiro à humanidade, né? Atender às necessidades da humanidade ou de algum companheiro, né? Então, a sensação de utilidade, de fazer o bem, é algo bom, que nos faz bem, que nos remete justamente ao lado espiritual da coisa. Então vamos lembrar disso, usar as coisas, trabalhar de forma digna e lícita, mas quando o convite vier, ter ouvidos para fazer a nossa parte no campo espiritual, para escolher o lado certo. Não é simples, né? Parece fácil às vezes falando, mas não é. Mas se possamos fazer a nossa parte, seguir Jesus, meus irmãos, uma opinião assim, bem de um espírito encarnado ainda, né, com muitas dificuldades, eu acho que não tem nada de fácil. Não é fácil, não. Negar a nós mesmos, deixar de lado nossos vícios, nos esforçar para amenizá-los, negando, né, aquilo que nos dá prazer, porque ninguém vai dizer que, sabe, aquilo, não, são situações prazerosas que nos aprisionam. Então largar isso para ir ao encontro um semelhante de alguém que muitas das vezes não, às vezes fala não conhecer, às vezes até conhecemos, mas não lembramos, que não temos amizade, não temos afinidade, e atrás de quem nos faz mal, que Jesus nos ensinou isso, né? Que amar aquele que nos ama é fácil, mas amar aqueles que nos perseguem, nos caluniam, essa é a caridade de verdade. Então fazer um esforço de largar às vezes a ociosidade, a preguiça, a comodidade, o conforto, o vício, para ir trabalhar, ralar, moer, que saímos moídos das dificuldades que enfrentamos, para ajudar às vezes alguém que não lembramos, não conhecemos, e muitas das vezes alguém que nos pisa, né? Às vezes alguém que não é, na nossa visão, nos é ingrato. Não é fácil. Quando Jesus, né, fala, me segue, né, vem, não é uma tarefa fácil. Mas se a gente lembrarmos, Sermão do Monte, quando ele falava das bem-aventuranças futuras, do que nos aguarda no futuro de felicidade, de conforto espiritual, de sensação de paz da consciência, sabe? Essa mesma paz que faz com que a multidão dos pecados que estão atrás se apague. O amor cobre a multidão dos pecados, Jesus falou. É o amor produzindo o bem, trabalhando de forma incessante no bem, fazendo as boas escolhas. Então, quando chegar a nossa hora,
seja de um jeito ou de outro, que o convite venha. Se tivermos que escolher entre aquela herança material e o lado, a colheita espiritual, que cada um de nós possamos ter a força, a fé e o discernimento para a boa escolha. Meus irmãos, agradeço por nos ouvir, né, nesse bate-papo. Jesus abençoe a todos nós. É um estudo que, ao fazermos, né, não tem como a gente não conversar e bater um papo refletindo mesmo, pensando sobre tudo isso. E que Jesus abençoe a todos, né, e até um próximo bate-papo. Fiquem com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!